Então vamos falar um pouquinho sobre as alianças de Deus com a nação de Israel. O que é uma aliança? Aliança é o ato ou o efeito de se aliar a alguém, de você ter um pacto com alguém, de você ter um compromisso com alguém, né? Então, cada um dos pactos que Deus fez com a humanidade ao longo da história, nós chamamos isso de alianças de Deus. Deus fez aliança com a humanidade, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, com Abraão. Então, Deus vai fazendo alianças, combinados, pactos, né? As alianças que Deus faz e que nós encontramos na Bíblia, elas são de dois tipos. Existem algumas alianças que são condicionais. Deus impõe condição. Então aí, o cumprimento do que foi acordado depende do receptor da aliança e não de quem outorgou a aliança. Então eu faço um combinado com você e a cláusula é essa: se você cumprir o combinado, eu te dou o que eu estou dizendo. Se você não cumprir, eu não vou te dar. Então nós temos alianças que são condicionais na Bíblia. Nós temos também na Bíblia as alianças incondicionais. As alianças incondicionais não têm o se. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele não exige nada em troca, Ele não exige nada de volta. Então nós temos alianças na qual Deus exige coisas de volta para que Ele cumpra, e alianças nas quais Ele não exige nada de volta. A aliança incondicional, né, o cumprimento do que foi acordado, depende unicamente daquele que está fazendo a aliança. Eu prometo que eu vou dar isso para você. E eu vou dar. Se eu estou prometendo, eu vou dar. No caso, Deus, ele promete, Ele garante com base no próprio caráter dele, que é imutável, que é santo, que não erra, né? Que não volta nesse sentido atrás. Então, vamos olhar então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos no Antigo Testamento algumas promessas de Deus que elas se dão num contexto de promessa incondicional. Deus prometeu coisas, Ele não exigiu nada em troca, mas essas coisas ainda não aconteceram. E se elas ainda não aconteceram, certamente elas precisam em algum momento acontecer. Então, a aliança que Deus faz com Abraão. A aliança de Deus com Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Diz assim. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7 agora. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus promete algumas coisas. Vou te mostrar uma terra, vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, vou fazer com que você se torne famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tudo isso já se cumpriu. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Abraão é um dos personagens mais famosos hoje. A descendência dele realmente surgiu e é uma nação hoje, os judeus, né, israelitas. E também os ismaelitas, descendentes de Ismael. Então o que esse homem tem de descendente no mundo não é brincadeira, né? Mas há outros textos. Vamos ver mais um pouco do que Deus promete para Abraão. Ele prometeu que daria uma terra para Abraão. Que terra é esta que ele prometeu? Gênesis capítulo 15 agora. Versículo 7. Capítulo 15. Disse mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. De novo ele está falando da terra que Deus daria para Abraão. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso já aconteceu? Aconteceu de modo literal? Quantos anos a nação de Israel ficou como escrava no Egito, depois que José levou eles para lá, os seus irmãos para lá? Quantos anos até o final de Gênesis e o início do livro do Êxodo? Se você olhar ali o livro de Êxodo, 400 anos. Durante 400 anos, os descendentes dos 12 ali, filhos, né, de Jacó,
eles ficam como escravos no Egito. Então isso também já se cumpriu. Versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus está falando que eles voltariam um dia para Canaã. Isso acontece. Acontece depois. Eles voltam para Canaã, são libertos do Egito, eles voltam para a terra prometida. Versículo 18. Versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou por entre aqueles pedaços. Pedaços do quê? Pedaços de animais mortos. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você mate um monte de animais, eu quero que você serre eles ao meio, que você corte eles no meio e dobre e jogue eles como se fizesse um corredor. E Abraão faz isso. E aí vem o versículo 17. Sucedeu que depois que ele faz isso, ele cai num sono profundo. Por que ele cai no sono profundo? Enquanto ele cai no sono profundo, o que acontece? Versículo 17. Posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou por entre aqueles pedaços. O que está acontecendo aqui? Deus está firmando uma aliança com Abraão. Porque como que uma aliança era firmada antigamente? Era você matando um animal, você cortando ele ao meio, jogando as duas partes, e aí as duas pessoas que tinham um combinado, elas davam as mãos e elas atravessavam no meio do animal morto. Simbolizando o quê? Que aconteça isso comigo, que eu morra e seja despedaçado se eu não cumprir o meu acordo com você. Era assim que era feito um pacto. Então o que acontece aqui? Deus está propondo um pacto para Abraão. Deus está propondo um pacto. Abraão está entendendo o que está acontecendo. Ele vive numa cultura que isso era meio que comum. Os pactos eram firmados assim. E aí então ele vai, ele corta os animais. Deus está prometendo coisas para ele. Eu vou te dar um filho. Vocês vão ser levados escravos. Vocês vão voltar. Vou te dar uma terra. Deus está prometendo coisas para ele. Depois que ele acaba de matar os animais, qual que é a lógica? Pô, o que Deus vai exigir de mim então agora para ele me dar tudo isso? Ele vai pedir o que de mim? Pô, nada. Deus faz com que ele durma e Deus passa sozinho por entre o fogo. Abraão não passa. Isso simboliza o quê? Uma aliança incondicional. Deus não impõe condições para fazer com que a descendência de Abraão seja numerosa. Deus não exige nada em troca para dar a terra prometida para eles, para Abraão e seus descendentes. Então aqui é uma aliança incondicional, ok? Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez então o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra. E agora, finalmente, ele vai falar qual que é a terra que ele daria para Abraão. Até então ele falava: vou dar a terra para vocês, vou dar a terra. Aqui ele vai apresentar os limites da terra. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência daria esta terra, desde o rio Eufrates, do rio Egito, até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amoreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jeburzeu. Então qual que é a natureza dessa aliança aqui? Ela é condicional ou incondicional? Incondicional. Deus prometeu dar uma terra para eles que ia desde o Egito até o rio Eufrates. Por que isso é importante para nós então? Porque a promessa de Deus para Abraão é uma promessa de terra. Terra. E qual que é o dilema aqui? O que Deus está prometendo para ele no versículo 18 nunca se cumpriu. Eles já possuíram a terra prometida. Eles já possuíram porções da terra prometida. Mas Deus estabelece um limite do Egito até o rio Eufrates. Aqui a ideia é um rio que fica acima dos limites do norte da Palestina. E o Egito fica mais ao sul e a oeste da Palestina. O judeu nunca conquistou todo esse território. Nunca conquistou todo esse território. Então, aqui a gente já tem uma dificuldade. Porque alguns vão dizer: ah, não, aqui é só um simbolismo. Não é literal. Aqui não é literal. É só uns limites aqui. Mas há uma diferença muito grande de terra. Para o que Josué conseguiu conquistar. Depois vieram os reis, né? O rei Saul, o rei Davi. O limite de terra que o rei Davi conquistou não chegou perto do que Deus prometeu. Então nós temos aqui ou uma promessa que ainda não se cumpriu, que precisa se cumprir, ou uma promessa que assim, Deus falou, mas não significa que é desse jeito, entendeu? Pode ser que seja de um jeito um pouco menor, né?
Bom, vamos continuar aqui. Gênesis agora, capítulo 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Outra pergunta. Aqui agora ainda é a mesma promessa de terra. Os limites nunca foram alcançados, do Egito até o Eufrates. Aqui Deus vai além, ele não diz só que vai dar por um tempo, ele diz que vai dar essa porção de terra para a nação de Israel por aliança perpétua. Isso já aconteceu? Também não, nunca aconteceu. Quem que manda nesse território hoje? Quem que manda no Egito hoje? O Egito. Quem que manda na Palestina hoje? Um monte de nações. Síria, um monte de nações vivem em guerra ali. Tem israelitas ali no meio, tem judeu ali no meio, mas não é deles e não é perpétuo. Então a promessa ainda não se cumpriu. Essa promessa ainda não se cumpriu. E alguns vão entender, não, isso aqui já se cumpriu de modo espiritual, isso aqui não é uma promessa literal, é uma promessa alegórica ou espiritual, ok? Então, ele está prometendo aqui que não só que daria terra, mas que daria para sempre aquela terra seria dos judeus. Isso não está acontecendo hoje. Então, de duas uma, ou isso ainda precisa acontecer, ou isso é algo figurado, alegórico, que nunca vai acontecer. Qual que é a forma que você... Eu entendo que isso é literal, que isso precisa acontecer e que isso vai acontecer. Porque lembra todas as profecias que a gente já estudou, que a gente viu até aqui, eu preguei ano passado no livro de Zacarias, naquela série de mensagens, Assim diz o Senhor. E ali no livro de Zacarias, a gente viu quantas profecias de modo literal já se cumpriram. E depois a metade do livro ainda tem profecias que precisam se cumprir, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu entendo que as profecias que não aconteceram, elas vão acontecer de modo literal também. Então essa é uma das profecias que ela ainda, eu creio, vai se cumprir de modo literal. Eu estou falando tudo isso para vocês porque o modo como eu entendo escatologia está muito ligado inclusive a essas promessas. E quando elas vão se cumprir? Eu estou falando do passado para a gente poder chegar no futuro. Então vai demorar um pouquinho para a gente chegar no futuro. Para isso a gente precisa entender um pouquinho do passado, tá bom? Essa promessa específica, você acha que pode ser também depois da volta de Jesus? Que essas terras vão tudo ser conquistadas por eles? Eu tenho certeza disso. Depois de Mas já estou dando spoiler aqui. Eu imaginei esse... Eu tenho certeza disso. Antes. Assim, dentro da minha convicção escatológica, eu creio que isso vai acontecer, vai se cumprir na volta de Jesus.